pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. E isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. Está no ar o canal Zangão Blues. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal de opinião Zangão Blues. Um ministro, um magistrado da mais alta corte do Brasil dizer algo não, uma acusação pública em videoconferência. Repito o que ele disse, abro aspas, é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável para o Brasil. Fecho aspas. O Gilmar, com certeza, deixou isso muito claro para as Forças Armadas brasileiras. Ele chamou as Forças Armadas de genocidas. Simples assim. Veja a resposta do alto comando das Forças Armadas. Abro aspas. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana, dizem os ministros e comandantes das Forças Armadas. O Gilmar Mendes cometeu crime ao acusar o Exército de genocídio. Uma acusação gravíssima foi feita por um ministro, por um magistrado da mais alta corte brasileira. Uma perguntinha. Ainda é a mais alta corte brasileira? Qual a sua opinião sobre isso? Ele acusou as Forças Armadas de extermínio de população, de extermínio de raças, de grupos, de etnias, extermínio de nacionalidades. Sim, extermínio. Porque é isso que significa genocídio. É disto que o Gilmar Mendes acusou o presidente da República e as Forças Armadas. Se isso não é discurso de ódio, então que alguém me explique o que é discurso de ódio. Isto é incitação ao ódio, é fabricação de notícias falsas. Isso sim é produção de fake news, feitas, fabricadas no coração do Departamento de Inquisição, implantado pelo Alexandre de Moraes. Mano, o Exército foi acusado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo Gilmar Mendes. Você entende por quem? O Gilmar Mendes não é um Zé Mané qualquer. O Gilmar Mendes é um magistrado, um advogado, um cara que estudou, um cara que sabe muito bem o que fala. Ele sabe muito bem o peso de suas palavras, sabe muito bem o peso de suas acusações. Ele não é um analfabeto como o Lula, por exemplo, que, aliás, esse Lula repete as coisas que o Gilmar fala. Mas sabe o quê? O Lula falar uma merda dessa ainda passa. Sabe o que ainda passa? Pois ele é um coitado, que uma hora se acha Karl Marx e na outra se chama de Deus, de Jesus o crucificado, a célula divina. É um coitado. O Lula é um coitado, um condenado, semi-analfabeto. Ele não tem a compreensão que tem o Gilmar Mendes. Você entende isso? Mano, o Gilmar Mendes é um magistrado do Supremo Tribunal Federal, você entendeu? Ele tentou sujar o bom nome das nossas Forças Armadas, que têm ajudado de forma excepcional na pandemia, e com a enorme capacidade e eficiência do general Eduardo Pazuello. A esse general, a essas Forças Armadas que esse general encabeça, ele acusou o comando das Forças Armadas de cúmplice em genocídio. Ou seja, numa única tacada, ele fez duas acusações gravíssimas. Uma ao presidente Bolsonaro e, ao mesmo tempo, às Forças Armadas. Eu, como cidadão, tenho o direito de falar o que eu penso sobre o Gilmar Mendes. Esse meu direito está garantido pela Constituição.
Bem, não vale muito para eles, eu sei. E falo, mesmo que isso não tenha nenhum valor para esses ministros, eu vou falar sim. Eu acredito que o Gilmar Mendes cometeu várias injúrias, desregramentos contra a Constituição. Ao soltar presos condenados à Lava Jato, ele abriu precedentes da porta infernal da impunidade, que tornou o crime de corrupção e uso do Congresso Nacional como ambiente de corrupção, como canal de corrupção. Eu tenho a obrigação e o dever de pedir ao Gilmar Mendes que se desculpe com a sociedade e com o povo brasileiro. Se ele, o Gilmar Mendes, fosse homem de honra e brio, renunciaria ao seu cargo. E sabe o quê? Iria tomar café em Portugal, como ele costuma fazer. Mas ele só faria isso. Ele só renunciaria ao cargo de magistrado do STF, e provavelmente não por honra, e sim para não perder a aposentadoria por causa de um impeachment que estaria por vir. Mas ele sabe que está protegido por um Congresso Nacional corrompido pelo mesmo mecanismo da qual ele faz parte. No meu direito de cidadão, eu apresento aqui o meu pedido ao Congresso Nacional e peço a você que não largue o osso. Não largue o osso e ajude o Brasil a se livrar desse mal que é esse magistrado. Ajude pressionando o Senado e a Câmara dos Deputados a tirar da gaveta o impeachment contra o Gilmar Mendes. Ele já não pode mais ficar nesse cargo. Excedeu, extrapolou. Ele se explicar não é o suficiente. Pedir desculpas não será o suficiente. Não é o suficiente porque ele sabia muito bem o que estava falando. Não há desculpas para uma pessoa do nível dele dizer o que disse. Não é o suficiente e tem de ser punido sim. E digo isso de boca bem cheia, bem com boa dicção. O Gilmar Mendes tem de ser exonerado do cargo. Como uma simples exoneração não é possível, não é possível exonerar o cara do cargo. Então temos de exigir do Senado, do senador Davi Alcolumbre, que tire da gaveta as dezenas de petições de impeachment contra esse desqualificado ministro. E se ele não fizer isso, se o senhor Davi Alcolumbre não abrir a gaveta, então o senhor Alcolumbre é conivente com a gravíssima acusação de genocídio feita pelo Gilmar Mendes. É como se o próprio senador presidente do Senado tivesse feito tal acusação de genocídio. Se ele não aceitar o pedido de impeachment contra o Gilmar Mendes, então o senador Davi Alcolumbre tem de ser cassado por se recusar a trazer ao plenário as dezenas de petições de impeachment contra o Gilmar. E explico o porquê. Com esse gravíssimo delito feito pelo Gilmar Mendes e outros delitos inconstitucionais praticados pelo Alexandre de Moraes, pelo Dias Toffoli. Se esses delitos passam impunes, isso é como escancarar a porteira da impunidade parlamentar. Não se pune um, não se pune mais ninguém, então. Aí, mano, a já coitada e vendada e ali esquecida, em frente à porta do Supremo Tribunal Federal, a mísera estátua da justiça, desta vez, terá os seus olhos perfurados de vez e estaremos de volta à idade das trevas, nessa estrada em que o Alexandre de Moraes já botou a carroça do carrasco da censura. Só uma coisa pode mudar isso. Infelizmente, só uma coisa poderá mudar isso. E eu te pergunto, o que fazer para reverter esse autoritarismo do STF, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Lewandowski, do Celso de Mello, do Marco Aurélio? Qual é a única opção que resta? Qual a única opção democrática que nos resta? Se o Senado não pune, se a Câmara dos Deputados não pune, se nada pode parar o Congresso Nacional,
Se nada pode parar o Supremo Tribunal Federal, então eu te pergunto, o que pode parar? O que fazer? De novo, qual a solução democrática para libertar o gigante dos grilhões do STF dessa maldição que está se tornando o Congresso Nacional? Zangão Blues.